Vem pra cá, Bruno Rodrigues. Vai, Bruno Gomes eu tava põe na cabeça. Bruno Rodrigues. Fala, Brunão. E aí, meu amigo? Obrigado. Bruno Gomes é meu xará. Gomes é o nosso parceiro também, a gente tá no Mastermind lá. Tudo bem, pessoal? Baita responsabilidade ter aqui pós-almoço. Diego falou bem sobre andar pelo mercado digital. Gabriel da League Lead, meu grande parceiro, não tem um evento que a gente não tá junto. A gente tem até um grupo no WhatsApp que a gente fica combinando qual é o próximo evento, qual é o próximo que a gente vai patrocinar. E desde então a gente tem tido a grata satisfação de conhecer mais o mercado e principalmente conhecer um pouco mais das dores desse mercado. E eu vim aqui para trocar uma ideia com vocês. Já adianto que minha palestra vai ser um pouco técnica, mas minha missão aqui é traduzir esse modelo de informação técnica de forma prática, principalmente com o meu compromisso, que é entregar meu melhor conteúdo para vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Alguém aqui me conhece? Levanta a mão, quem me conhece, só para mim saber. Ó, legal, tô bem conhecido. Boa. Pessoal, vou falar de um tema aqui super importante. Algumas palavrinhas aqui que não são palavras conhecidas pelo nosso mercado, principalmente. Quando a gente fala de equity, quando a gente fala de ecossistema de educação, consequentemente, a gente está falando de 2026, a gente já está planejando 2026. Quem aqui, por favor, levanta a mão, está com o planejamento de 2026 pronto? 1, 2, 3. Alguém mais? Tá. Então vamos lá. Vamos sair daqui com mais clareza sobre 2026 e esse é meu compromisso com vocês, principalmente no ano de incertezas. Pessoal, o que a gente tem aqui para o ano que vem, né? Vocês já sabem, Copa do Mundo, eleição, briga da direita e esquerda, essa confusão danada. E aqui a gente está falando de várias situações que a gente não pode controlar. Situações onde a gente não controla, a gente precisa de criar mecanismos para que a gente possa colocar nossas forças internas e amenizar as situações incontroláveis. Mas a única coisa que a gente pode controlar aqui são os efeitos diretos, que essa consequência de mercado traz e que vocês podem cuidar disso e que vocês podem se antecipar por isso. Então hoje eu vou falar de forma um pouco mais clara para a gente poder ativar principalmente esse último ponto aqui sobre como que o mercado foi se sofisticando ao ponto de a gente chegar para 2026 com um desafio muito complicado, que está ligado a uma palavrinha que eu chamo de eficiência operacional. 2025 já nos trouxe essa clareza que a gente precisava de ter mais eficiência empresarial dentro dos nossos negócios. Agora 2026, isso aqui é inegável. Quem não olhar para isso, infelizmente, vai estar fora do jogo. E isso não é copy barata, gente. Bom, vamos lá. Quem aqui faz lançamento? Levanta a mão para mim, por favor, só para mim entender quem são vocês. Tá, continua com a mão levantada. Quem tem lançamento como principal canal de geração de receita da empresa hoje? Certo. O que a gente entende aqui com lançamento, gente? Todo mundo já sabe que lançamento não é modelo de negócio, todo mundo já sabe que lançamento nada mais é do que um funil. E o que tem de consequência em relação a esse modelo de negócio? O nosso mercado ele nasceu com esse contexto, lá de trás das origens, lá do Érico Rocha, entre outras coisas. Só um ponto, o microfone tá... O som tá saindo legal para vocês? Tá, porque o retorno tá forte aqui. Enfim, nosso mercado nasceu lá atrás com uma única promessa. Monetize seu conhecimento e tenha liberdade financeira. Todo mundo está ciente disso, né? Isso que foi o que prometeram para a gente, que nos ensinaram lá nas origens, né? Só que lá naquelas origens também foi ensinado a gente a fazer montinho, montão, certo? Montinho, montão com a receita gerada do lançamento. Ninguém falou de DRE financeiro, ninguém falou de liderança, ninguém falou sobre construção empresarial. Então a gente estava num momento de mercado onde o lançamento estava super em hype, todo mundo aqui ganhou dinheiro, eu tenho certeza sobre isso. Mas existe um fator aqui que é a ponta do iceberg, que está ligado à profissionalização. O nosso mercado ele não se profissionalizou, consequentemente falando, na velocidade que os negócios foram se sofisticando. Então a gente entra em modelos de negócios hoje, eu tenho várias empresas que sou parceiros e que eu atendo, que eu consigo entender que falta muita maturidade ainda empresarial, porque a gente só estuda marketing digital. A gente só estuda funil, conteúdo, estratégias. Até os masterminds que a gente participa, começa a fazer uma reflexão, os masterminds que vocês participam. Qual é o entregável, a quantidade do percentual de entregável de gestão versus conteúdo, marketing digital? Gestão não é um assunto muito falado. Então eu vim aqui para abrir um pouco mais a visão de vocês e ajudá-los principalmente sobre a gente falar sobre profissionalização
profissionalização, que é o que vai separar a gente, para ter um 2026 mais próspero. Por que que essa analogia faz sentido? Não sei se... Quem aqui é fã de Fórmula 1? Levanta a mão para mim. Opa, amanhã tem final, hein? É isso aí, ó. É isso aí. Max na ponta. Gente, de forma muito clara, né? Eu acho isso aqui a aura do esporte, que é talvez o pit stop mais rápido da McLaren, de 1,8 segundos. É surreal. Fórmula 1, gente, não é sobre ganhar o campeonato com um talento individual. Envolve time, envolve maturidade, envolve construção, envolve hierarquia, envolve gestão. Então, a gente tem que trazer um pouco mais disso aqui sobre os nossos negócios, porque quando a gente vai lá nas origens, o nosso mercado nasceu ensinando a gente a querer dar conta de tudo e a gente fazer tudo. Vocês muito provavelmente botaram a mão em tudo. Copy, tráfego, design, web design. Quem aqui já fez de tudo no digital? Levanta a mão para mim. A grande maioria. Nosso mercado nos ensinou isso e está tudo bem. Mas a partir do momento que a gente está numa bolha, a gente precisa de olhar para um modelo onde eu vou me profissionalizar, mais para que eu não seja talvez o melhor e o mais caro funcionário da minha própria empresa. Que eu acredito que talvez vocês tenham esse sentimento. Levanta a mão para mim quem é que acha que está trabalhando muito mais do que o próprio time no negócio. Essa é a realidade, gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Bruno, eu sou sócio, cofundador e diretor de receitas da Portus. O que a Portus é? A Portus é uma plataforma de matching para mercado digital e creator economy. A gente já empregou mais de 3 mil pessoas no nosso mercado. Eu conheço boa parte dos negócios digitais. A gente tem mais de 1.000 empresas atendidas nesse contexto. A gente é referência nacional em construção de times. E, principalmente, a gente é hoje... Eu vou falar uma parada aqui que é legal vocês entenderem do ponto de vista de cuidado. A gente não tem só bastante presença nos bastidores do ponto de vista B2B, do ponto de vista empresarial, mas também do ponto de vista dos profissionais de carreira. Hoje eu tenho o maior banco de talentos de carreira de marketing e vendas do Brasil, são mais de 200 mil pessoas. E o que eu queria falar? Muito provavelmente eu tenho os funcionários de vocês na minha base, buscando outras oportunidades. Eu falo isso em todo Mastermind. Por quê? Porque a maioria dos negócios ainda não estão tão profissionalizados ao ponto de manter esses profissionais com engajamento, cultura, pertencimento. Então, normalmente, a gente tem uma empresa que tem uma causa legal, mas aquele colaborador não se vê pronto para assumir um desafio de longo prazo. E o nosso mercado rotaciona muito rápido. Quem aqui é líder, é bastidor, trabalha em alguma empresa, sabe sobre isso. Hoje mesmo, encontrei uma pessoa aqui que a gente já conseguiu 3 oportunidades de emprego, de liderança dentro de negócios digitais. Olha que legal. Mas, ao mesmo tempo, é legal do meu ponto, né? Eu estou empregando essa pessoa mais vezes. Mas essa pessoa, consequentemente, é muito profissional, está se ascendendo na carreira, mas as empresas que essa pessoa passou, obviamente, foi deixado algum legado ali, mas esses profissionais talvez eles não estavam se sentindo prontos para ter uma jornada de longo prazo. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Eu vou explicar sobre isso mais para frente. Bom, hoje a gente, dentro desse contexto de ter mais de 1.000 clientes, eu tenho nomes aqui que com certeza vocês seguem. Alguém aqui conhece algum desses nomes? Levanta a mão para mim. É a grande maioria, né? Enfim, a gente tem como clientes desde o Nicolas Ferreira. Eu não contrato assessor parlamentar, tá, gente? Mas eu contrato conteudistas. Hoje a gente está nos bastidores de grandes nomes do mercado. Eu conheço a cozinha dessa galera e posso dizer que todo mundo tem problema. E tá tudo bem. Todo mundo tem problema, gente. Olhar lifestyle, rede social, vocês vão achar que normalmente essas pessoas estão sempre no auge. Mas cada uma delas tem problema de time, tem problema de gente. E esse é o maior problema de negócio. Se a gente quer ter um negócio digital forte, um negócio que cresce, a gente tem que começar a olhar mais sobre isso. A gente não só tem nomes como clientes, né? Porque o mercado digital é muito sobre o player, sobre a pessoa. Mas a gente também atende o maior grupo educacional do Brasil hoje, que é a própria Cogna. Juliana Flores é o maior e-commerce da América Latina, fatura quase 200 milhões por ano. E a Nuvem Shop, que é uma empresa bilionária. Qual que é a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês? O empresário do digital hoje, muitas das vezes, ele não consegue sentar nessa cadeira que é de ser dono do próprio negócio. Ele acaba sendo aquele funcionário que está fazendo tudo, muito provavelmente porque o time não está conseguindo fazer, ele vai lá, não tem paciência, bota a mão na massa. A gente precisa de superar isso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Obviamente que quando eu falo sobre contratar pessoas, eu também tenho que ser um exemplo de contratação de pessoas, né? A minha empresa começou em maio de 2022, muito pequena ainda.
Até então a gente era só uma consultoria. A gente nunca foi um RH raiz. Eu não sou profissional de RH, eu não estudei RH. Eu sempre fui business, marketing, vendas como core do negócio. E desde então a gente entregava consultoria para ajudar a resolver um problema de contratação. De contratação que normalmente o RH mais tradicional não consegue entender as novas profissões do mercado. Até porque hoje vocês vendem na nova economia. A gente está numa economia diferente. Então a gente foi crescendo naturalmente, diversificando o nosso negócio. Nosso auge foi quando a gente plugou educação coligado com consultoria e depois a gente reduziu o time. E a gente tem reduzido o time cada vez mais para tecnologia, que é o caminho natural que a gente deve fazer e que os negócios que querem escalar, crescer e se perpetuar devem fazer. Quero trazer aqui para vocês alguns contextos do que eu acredito. Primeiro, não existe eu presa. Empresário precisa de ter time, gente. É importante falar isso porque eu vejo muitas promessas no digital tentando ensinar tudo para uma única pessoa. Tentando sempre trocar tudo por uma IA, sempre vai ter uma IA que vai resolver o problema de todo mundo. Cara, beleza, mas até que ponto você está construindo uma parada que é o objetivo aqui do evento, da imersão, que é a gente falar sobre edtechs, que a gente falar sobre diversificação de modelos de negócio? Até que ponto vocês estão olhando para um negócio de longo prazo que gera equity, que vocês eventualmente podem ter a Cogna, maior grupo educacional do Brasil, um dos maiores do mundo, podendo investir no negócio de vocês. Então vocês precisam de ter essa lógica que contratação é necessário. Não tentem dar conta de tudo sozinho, gente. Segundo ponto, toda empresa é tamanho do seu líder, é do tamanho do seu líder. E líder fraco não cresce negócio. Se vocês estão necessitando e se vocês veem a possibilidade de se desenvolverem mais enquanto líderes, isso significa que, se você continuar assim, sua empresa vai ser o reflexo daquele teu momento. É importante a gente querer algo maior, é importante a gente olhar para isso, se desenvolver para isso. E terceiro ponto, uma visão vale muito mais do que só um bom plano. Por quê? Vocês podem ter a visão, mas é difícil executar o plano. Porque aí vocês são visionários, vocês são founders do negócio de vocês. De novo, vocês não precisam de dar conta de tudo. Mas quem vai desenvolver plano é time. Comecem a delegar um pouco mais e abrir um pouco mais essa visão, porque o conteúdo vai conectar na hora que eu for mostrar aqui para vocês como que vocês podem fazer isso no negócio de vocês, que é literalmente um pouco de uma aula complexa sobre estruturação organizacional que eu vou explicar para vocês aqui de forma muito prática e fácil. Bom, cenário do mercado hoje. Entre esses probleminhas aqui, isso aqui está fazendo sentido com vocês? Alguém está sentindo esse movimento aqui hoje? Negócios sem estrutura para sustentar o time, experts ou prestadores de serviço já faturando bem, mas sobrecarregado. A gente precisa entender que o crescimento gera caos, gente, e está tudo bem. Se o crescimento gera caos, eu preciso de antecipar esse caos gerado pela lógica de distribuição de atividades, processos, rotinas, estruturação, áreas, para que eu desdobre isso em metas, plano de ação e gente para operar isso. O cenário do mercado hoje é um cenário que está sendo muito complexo, principalmente porque eu tenho vários clientes que eu ainda vejo isso muito latente, que toda decisão do negócio passa pelo dono. Sempre o dono precisa de opinar em tudo. Eu tenho clientes hoje que são gigantes no mercado, mas até hoje eles estão fazendo daily com o time. Não faz sentido fazer daily com o time. Estão fazendo daily sem metodologia. Estão fazendo daily para poder ficar contando sobre coisas do mercado. Daily é método. Daily é um processo de gestão de projetos ágil. Enfim, a gente tem um cenário hoje com alguns problemas e a gente entende que existem soluções para resolver esses cenários. A principal dela passa sobre a estruturação de um negócio digital com uma pegada empresarial e não com uma pegada de funil. Funil, gente, é aquisição, funil é abertura de caixa, gerador de receita, mas funil não é modelo de negócio. Não existe uma empresa hoje que se dependa como um funil. Não dá para vocês terem essa visão e achar que vocês têm uma empresa. Se vocês vivem fazendo lançamento. Ah, mas eu tenho um produto perpétuo. Cara, você não tem uma empresa. Você tem uma parada que você precisa de um jogo de atenção, de um jogo de copy, de uma estratégia de tráfego, bater no CPL, CPC, CAC, para no final do dia você falar, ah, mas tá difícil fazer tráfego, né? Enfim, existem situações que o próprio mercado não nos educou. Então a gente vem desse movimento, quando o Diego trouxe esse contexto na hora da apresentação, da gente educar muito o mercado. A gente veio com esse contexto de educação mesmo. Educação para ajudar vocês a entender também quem pode resolver os desafios que vocês têm hoje no negócio de vocês. O empresário, gente, ele não precisa de perguntar o quê. Ele precisa de saber responder a pergunta que é quem. Quem vai resolver isso para mim? Não é como eu vou resolver isso.
Existem gente que podem resolver isso para vocês. E essas pessoas não significa que elas querem pegar 10% da empresa de vocês, porque o nosso mercado também ensinou isso. Nosso mercado ensinou que precisa de ter uma camisa azul, escrito subido, indo atrás de vocês, mandando mensagem no Instagram pedindo 10% da empresa de vocês. Quem aqui já tomou essa abordagem? Levanta a mão. Isso acontece. Nosso mercado ensinou a empreender, mas não ensinou construir carreira. E vocês têm que atrair, vocês têm que ser uma marca hoje empregadora para atrair profissionais de carreira. Então vamos lá, quando a gente vai falar sobre novo mercado digital, a gente precisa entender que o novo mercado digital nada mais é do que entender que eu preciso de uma estrutura que sustenta o meu crescimento com foco em longo prazo, com foco no negócio que eu quero ter, não no meu negócio de hoje, com foco no amanhã. Existe uma lógica de distribuição e organização de time para isso. Por quê, gente? Porque a gente eu vim do mercado tradicional, eu e meus sócios. E o mais engraçado, a gente nasceu dentro da nossa própria dor. A gente era uma agência de lançamentos no interior de Minas Gerais, numa cidade que chama Itabira, numa cidade que a economia principal é mineração. Meu copywriter era entregador do iFood, meu gestor de tráfego era DJ. Eu tinha um outro profissional do meu time, que era o meu web designer, ele era mecânico. Essa era a mão de obra que eu tinha. E a minha empresa quebrou. Por que a minha empresa quebrou? Porque eu tinha que dar conta de tudo, eu tinha que ensinar o meu time. Porque o meu time não sabia executar aquilo. E eu estava lá, eu olho para crescimento, eu olho em ficar fazendo treinamento. No final a gente entende, né, que eu preciso de gente. O mercado tradicional sempre nasce a partir de pessoas. Mas no digital não, no digital a gente quer aprender a dar conta de tudo sozinho. Isso acontece principalmente por alguns sintomas. É importante a gente trazer isso aqui, tirem foto disso, gente, porque eu já tive cliente que ficou com funcionário na empresa durante 6 meses porque tinha medo de demitir. Porque na hora que eu perguntei, fulano, por que você não demitiu a pessoa? Ah, mas fulano é tão gente boa. Ele traz um clima legal aqui para o nosso negócio. Tá, e ele está entregando aquilo que vocês alinharam? Aí o problema, mas foi o outro sócio que contratou. Tem gente que tem preguiça de treinar, ego. Eu acho que essa aqui é a que mais bate. Nunca vai existir uma pessoa que faça aquilo tão bom quanto eu. Cara, isso é pensamento medíocre. Me desculpem. Vocês precisam de ser aberto a isso para entender que, cara, existem pessoas que podem fazer aquilo. Não vão ser perfeitas igual vocês, senão elas seriam empreendedoras, certo? Elas não estariam trabalhando para vocês. Isso aqui bate muito também, mente de empregado. O expert que é a primeira aventura dele enquanto empreendedor. Normalmente o expert não teve um background de gestão, de ser dono de alguma coisa. E ele tem uma mentalidade muito de PJ. E isso afasta ele das tomadas de decisões que aceleram o negócio dele do ponto de vista de uma estrutura empresarial. Que são termos que a gente não fala no digital. A gente está sempre falando sobre o hook, sobre a copy, sobre a nova trend, mas a gente não fala sobre isso. Enfim, vamos trazer um pouquinho de solução. Quando contratar? Eu preciso de trazer um pouco disso para vocês tirarem fotos também, porque com certeza alguém aqui já teve problema de saúde sendo prejudicada. Eu acredito que vocês, em algum momento, já teve reclamação da família que vocês estavam trabalhando demais no negócio de vocês. Acredito que em algum momento as vendas estagnaram. Vocês estão criando conteúdo, estão vendendo, estão fazendo reunião, recusando convites. Esse recusar convites é muito legal. Eu convido muitas pessoas para eventos, né? A gente sempre é convidado para eventos, ou a gente palestra. E normalmente quando eu convido as pessoas para ir nos eventos, não posso porque eu tenho que fazer reuniões de vendas. Porra, mas você é expert. Pois é, não conseguiu construir time comercial. Enfim, esses aqui são sintomas, gente, que a gente consegue passar por isso. E onde você se encontra hoje? Eu queria que vocês tirassem foto disso, que isso aqui é um resumo muito prático e muito direto e muito objetivo para vocês realmente se perguntarem hoje. Onde que vocês exatamente estão? Estratégico, tático, operacional. Essa é uma pirâmide básica de estrutura de negócio. E aqui eu trouxe uma simplificação do que o que é cada coisa. E por que tem esse círculo aqui no tático? Esse aqui é o maior problema do nosso mercado, gente. Não é só do mercado digital, do mercado como um todo. Falta de time tático. Então, normalmente é quem está no estratégico, que é o dono da empresa, que deveria olhar para direção, crescimento, visão de longo prazo, tendo que descer muito no operacional para poder executar as coisas. Ou fazer com que as pessoas executem. O nosso mercado não ensinou sobre contratação de lideranças, sobre contratação de gestores. E o nosso mercado não formou gestores pela quantidade, o nosso mercado não formou a quantidade necessária de gestores que o nosso mercado precisa. Então, muitas empresas têm um profissional que é a primeira oportunidade dele enquanto gestor. Ele ainda está aprendendo dentro da jornada e está tudo bem. Desde que vocês tenham uma clareza, que vocês resolvem, vocês tiram uma carga muito pesada de vocês, que é simplesmente olhar para a visão tática do negócio. Ou seja, desdobra a visão de longo prazo em estrutura tática e quem executa a estrutura tática é quem vai desdobrar isso para o time operacional. Ou seja, vamos dar exemplos aqui. O que é time tático?
Head de marketing, head comercial, coordenador comercial, líder comercial, qualquer coisa relacionado a ajudar as pessoas que estão na base da tua pirâmide a executar processos de atividades diárias. Isso é operação. Um SDR, quem aqui tem SDR no time? Levanta a mão, por favor. Poucas pessoas. SDR é a função mais operacional que existe, porque o SDR tem uma métrica de atividade diária, certo? Tem que fazer tantos contatos, tem que fazer tantas qualificações. O SDR é um profissional que está muito no operacional. Mas vocês, quanto donos, vocês vão gerenciar SDR? Não faz sentido. Então, vocês direcionem isso para um líder. Então, tenham bastante clareza sobre isso aqui. Como resolver isso? A gente criou esse termo, porta para dentro e porta para fora, para poder simplificar um pouco mais de como vocês podem olhar o negócio de vocês de forma mais clara e como construir um time exatamente para ajudar vocês a passarem por esses problemas aqui, para que vocês sejam cada vez mais estratégicos. Eu queria que vocês fizessem esse exercício, por gentileza. Peguem um papel de vocês, desenhem esse diagrama, marketing, vendas, produto e gestão. São 4 áreas. Dentro dessas 4 áreas, coloquem o nome das pessoas da empresa de vocês, inclusive o nome de vocês, dentro da execução de cada uma dessas áreas. Comecem a fazer esse exercício. Beleza, marketing, quem é meu time de marketing? Vai escrevendo os nomes. É uma pizza, cortada ali no meio, na lateral. Vendas, quem é meu time comercial? Vai colocando o nome de vocês. Produto. Quem está dentro de entrega? CS está dentro de produto, atendimento está dentro de produto, eventos está dentro de produto. Produto é tudo aquilo que passou da promessa de marketing, tudo aquilo que o cliente já pagou, seja checkout direto, seja reunião. E gestão é tudo que está ligado a fazer o negócio girar do ponto de vista administrativo, financeiro, contábil, RH, jurídico, enfim. Eu acredito, e aí eu queria entender isso aqui com vocês. Quem aqui, depois que fez esse exercício, o nome de vocês está repetindo em mais de uma área? Levanta a mão, por favor. Esse exercício é muito bom. Tá vendo? Lá no fundo também. Por quê? Porque muito provavelmente está faltando liderança dentro dessas áreas. Gente, todo modelo de negócio digital hoje, não existe um modelo de negócio digital hoje que não seja dividido nessas 4 grandes áreas. Muita gente quer criar departamento de tudo, mas a lógica, essas 4 áreas, gente. Qualquer negócio dentro da nova economia é dividido dentro dessas 4 áreas. Mas isso não fui eu que inventei, não, gente. Sean Ellis já fala isso há muito tempo no livro Growth Hacking. Por quê? Qual que é a lógica dessas 4 etapas? Marketing é simplesmente aquisição. Vendas é tudo que é a conversão da aquisição, ou seja, marketing é criação de conteúdo, engajamento, é tudo aquilo que vocês estão expandindo a mensagem para vocês se tornarem mais relevantes, aumentar o nível de consciência, as pessoas terem mais clareza do problema que vocês resolvem. Vendas é tudo aquilo relacionado à conversão. Beleza, eu capturei, o nosso mercado ele foi movido pela chamada da atenção. Eu capturei a atenção, transformei a atenção em um ativo comercial, um ativo de vendas. Isso é vendas. Produto está tudo ligado à entrega e gestão está tudo ligado a como retroalimentar isso. De forma muito mais prática, o que é marketing? Constância. A partir do momento que você tem um modelo de negócio que vocês estão adquirindo leads, vocês precisam de ter constância. Porque se você tem uma meta de geração de leads e essa meta está distribuída por uma quantidade específica de resultado, e isso é correspondente a uma meta anual, ou seja, planejamento 2026, eu vou desenhar quantos leads eu preciso no ano, quantos leads eu preciso desdobrado mês a mês, dentro da minha taxa de conversão esperada, dentro dos indicadores que é correspondente ao modelo de negócio de vocês. Então, isso é constância. Vocês não podem diminuir geração de demanda. Constância. Eficiência, a conversão dessa constância em oportunidade comercial. Eu preciso de ser eficiente do ponto de vista comercial. O meu closer precisa de vender, meu vendedor precisa de gerar resultado. A palavra eficiência ela é muito clara, é a principal palavra que um time comercial deve ter. Entrega de valor está tudo ligado à promessa que vocês fizeram lá em marketing, certo? A pessoa está comprando algo, está comprando uma transformação, está comprando um problema que vocês ajudam ela a resolver. Vocês estão garantindo e batendo na mesa? Isso é entrega de valor. E muita gente não sabe entregar valor porque está entregando valor só para o marketing. Tem time para isso. E, obviamente, ninguém aqui está construindo uma ONG. Então, gestão é tudo ligado a lucro e liberdade. Simplesmente, essas palavrinhas aqui, gente, facilitam muito o modelo de negócio de vocês para vocês terem bastante clareza de como executar isso aqui. Ou seja, isso é um ciclo que vai se retroalimentando. Obviamente, se eu tenho um ciclo na empresa de vocês que vai se retroalimentando, eu preciso de ter liderança dentro de cada um desses ciclos. Vocês não podem cuidar de cada um desses ciclos, entenderam?
Essa é a lógica da gente começar a falar do nosso negócio pela ótica de estruturação de times. Ou seja, isso vai te trazer todos esses benefícios aqui, agilidade para tomada de decisão. Vocês conseguem contratar profissionais departamentalizados. Nosso mercado não ensinou departamentalização. Nosso mercado vem lá de trás com um tal do gestor de projetos, que era a figura principal do meu negócio. Ah, sem um gestor de projetos, minha empresa não funciona. Aí o gestor de projeto digital nada mais é do que um checklist man. Porque lançamento é repetição de fluxo de processo. E muita gente botava toda a gestão do time em cima de um gestor de projetos, que não era líder de gestão de operação. São profissões completamente diferentes. Nosso mercado valorizou muito o gestor de projetos, que não é o mesmo gestor de projetos de negócios de startups, são completamente diferentes. Então a gente tem que entender como eu resolvo esses problemas, e essa estrutura vai facilitar muito vocês, gente. Tirem foto disso, para vocês terem mais foco em escalabilidade e ciclo de retroalimentação contínua. E aí a gente vai falar de organograma. Qual que é a lógica de organograma e o que está representado nessa imagem? Eu quero construir uma casa. Eu preciso de cálculo de projeto estrutural de engenharia e eu preciso de projeto arquitetônico, certo? E eu preciso de pedreiro, eu preciso de mão de obra para subir parede. O organograma é isso. Eu estou juntando engenharia com arquitetura. Vocês precisam de ter organograma no negócio de vocês para vocês serem literalmente as pessoas que sabem conduzir o movimento do negócio de vocês com a movimentação de pessoas. Toda decisão da empresa de vocês deve ser direcionada e orientada para o organograma. Quem aqui tem um organograma muito fácil hoje de ser acessado? Levanta a mão, por favor. Ninguém, gente? Gente, o organograma, eu já fiz essa pergunta outras vezes para clientes. Onde que está o organograma? Ah, deixa eu ver aqui, não está atualizado há 1 ano. Gente, o organograma é livro de cabeceira de vocês, gente. Vocês não podem tomar nenhuma decisão na empresa de vocês sem olhar para o organograma. Por que é importante a gente falar de organograma e a gente vai entrar nessa fase de estágio de negócio? Isso aqui, também tirem fotos, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir se ver dentro desse estágio, para vocês saberem onde exatamente eu estou. Eu estou hoje com a minha empresa no momento onde eu preciso de descobrir quem é meu ICP. Quem é meu perfil de cliente ideal? Para quem que eu estou vendendo? Eu preciso desenhar melhor minha oferta? Eu preciso de aprender a gerar valor? Eu ainda não tenho receita recorrente mensal? Se vocês têm uma empresa hoje e essa empresa não tem uma receita recorrente mensal, que é um reloginho de todo mês fazer aquele faturamento, vocês ainda estão na fase 1. Se você não tem isso muito claro, é fase 1. Ou seja, a gente começa a ter uma empresa indo para a fase 2 quando você tem o que a gente chama de receita recorrente previsível. Todo mês eu sei que eu vou bater 100K. Eu tenho lead, eu tenho oferta, eu tenho condição, eu tenho marketing, eu tenho funil, eu tenho time que me ajuda a bater 100K de receita recorrente mensal. A partir desse movimento, vocês entendem que não dá para fazer só 100K, vocês precisam de faturar mais. Então, isso está ligado a vocês desenvolverem lideranças, a vocês diversificarem os produtos. Então, o negócio de vocês eles vão crescer na medida que a gente vai trabalhar esses estágios. Então, é muito importante porque hoje o mercado digital tem muito nível 1, que é quem está descobrindo ainda onde vai se colocar, e muitas empresas estagnadas em nível 2. Que talvez o que acelera elas saírem de nível 2 é ter essa clareza de quem está faltando para começar a contratar essas primeiras pessoas, e que sejam pessoas que assumam a responsabilidade de resolver esses problemas. Com base nos níveis de negócio, a consequência é a visão da pirâmide de negócios também. Tirem foto disso, gente. Isso aqui é muito legal. Se vocês estão na fase 1, vocês estão entendendo que o problema de vocês hoje talvez seja a sobrevivência do negócio. Ou seja, o negócio depende muito do dono. Sem o dono, o negócio quebra. Sem o dono, o negócio quebra. Então, se você está na fase 1, qual que é o seu desafio? Qual é o foco? Vendas e geração de caixa. Vai vender. Foca em ter essa visibilidade de caixa para que o negócio de vocês comece a crescer com mais previsibilidade. Porque a lógica dessa pirâmide aqui é você ter uma setinha de sair da fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Trago um contexto muito claro para vocês aqui. Betina. Quem aqui conhece a Betina? Muita gente. Betina foi nosso principal case dentro de um contexto de consultoria há 3 anos atrás, porque ela era uma empresa com 6 freelas dependente de modelo de lançamento. Mas ela já chegou na Portos
com uma visão muito clara. Eu preciso de descentralizar o negócio em relação a eu tomar todas as decisões do meu negócio. Eu preciso de ter gente, eu preciso ter um comercial mais ativo. Hoje ela cresceu para ser uma empresa nível 3. É uma empresa que fatura 40 milhões, com uma margem de 50%. Por quê? Hoje tem 50 pessoas no time, tem gestão, tem liderança, tem CEO. Mas como que a gente resolveu esse problema e como esse problema foi consciente para ela entender que poderia ser resolvido lá atrás? Com a lógica da primeira contratação de um líder. Era simplesmente isso. Era simplesmente ela ter a clareza que ela não precisa ser front da operação. Ela é canal de aquisição, ela é expert. Ela é audiência, pura e simplesmente audiência. É isso. Quem entrega, quem faz o negócio crescer é o próprio time. Então, todos os talentos, todas as pessoas que estão lá foram contratadas debaixo de um líder, que foi um diretor de operações, foi um CEO. É esse o contexto que a gente precisa de entender, porque vocês conseguem resolver grandes desafios com essa lógica de contratação de líder. Líder que absorve problema e líder que vai resolver e vai tirar vocês do front. E aí vamos lá, para a gente colocar um pouco mais de praticidade. Tá, entendi, eu tenho que fazer organograma, eu tenho que ter clareza sobre quem eu preciso contratar, mas se o meu negócio ainda é um estágio número 1, eu sou uma empresa que estou ainda entendendo que é meu ICP, para mim poder faturar, para mim poder ter uma receita recorrente mensal, eu vou fazer isso, seja com amigo, com freela, com parente, não tem problema, gente. Vocês estão gerando visibilidade no negócio e validação no modelo de negócio. Então, aqui não tem problema todo mundo fazer de tudo. Mas a partir do momento que você já tem uma clareza sobre receita recorrente, o negócio está validado, você tem uma previsibilidade financeira, é reloginho, o funil de vocês está rodando. Vocês acertaram o tráfego com o Cadu, por exemplo. Se isso acontece, vocês têm um modelo de negócio com mais previsibilidade. E aí, por que tem esses números aqui? Número 1, 2, 3 e 4, gente? Porque a lógica é, se eu estou começando a acertar o meu funil, não precisa de vocês olharem para todas essas áreas. Priorizem marketing. Primeira contratação, forme um bom time de marketing. Forme um bom time de marketing. Primeira etapa, segunda etapa, forme um bom time comercial. Depois vocês começam a olhar mais para a área de suporte, de CS. Por enquanto vocês podem fazer suporte CS, não tem problema. Mas o gestor, normalmente, ele não é a primeira pessoa que vocês precisam se o modelo de negócio de vocês ainda não está validado. Senão vocês estão trazendo responsabilidade do gestor de validar modelo de negócio. A responsabilidade de validar modelo de negócio é do empresário. Então isso tem que ficar muito claro. Enfim, lembrem que eu falei porta para dentro e porta para fora? É isso. Porta para dentro, lembra de marketing, vendas, produto e gestão? É isso. Porta para fora é tudo ligado a marketing. Então, o time de marketing de vocês é porta para fora. Time comercial de vocês é porta para fora. É todo mundo que está antes do lead entrar, antes do cliente comprar uma pós-graduação. Todo mundo que é porta para dentro é todo mundo ligado à entrega. E aí o organograma ele pode ser desenvolvido com liderança de marketing, liderança comercial. De baixo você tem uma estrutura verticalizada para ambos os lados. E você traz dono para os seus negócios. O que é o dono do negócio? Quem é o dono de porta para fora, quem é o dono de porta para dentro? Talvez o negócio de vocês não tenha capacidade ou capacity de ter um coordenador de marketing, um time comercial. Não estou falando que vocês precisam de contratar muitas pessoas, mas vocês precisam de colocar responsabilidade nessas áreas. Quem me garante receita, quem me garante entrega? É só isso. Vocês podem ter uma única pessoa que... O Diego é essa pessoa aqui dentro da Cogna, ele é o cara de marketing e vendas, pela posição de cuidar de receita. É isso. Mesma coisa, vocês podem ter um gestor de operações que ajuda. Beleza, eu vendi agora. Que é essa pessoa que está cuidando ali de produto, cuidando de administrativo, financeiro. Na medida que o negócio vai crescendo, vocês vão departamentalizando e colocando pessoas debaixo de pessoas para vocês aumentarem uma estrutura de organograma horizontal, no campo do time mais operacional, que é time de marketing, time comercial, e numa estrutura mais verticalizada, que são os líderes de cada uma das áreas. Beleza, eu já sou um negócio estágio 4, aí o jogo começa a melhorar, né? Ou seja, aqui eu já preciso de mais pessoas para poder dar conta de tudo. Mas hoje a gente tem poucos negócios no mercado que são negócios em estágio 4. Normalmente, pela nossa experiência, o que é um negócio estágio 4? Empresas que já faturam acima de 150, 200 milhões ano.
Eu tenho poucos clientes fase 4. O Grupo Primo, fase 4, fatura 200 milhões. Marcos Max, do Grupo Acelerador, faturando 150 milhões. Então, o negócio fase 4, obviamente, é mais diversificado e pode envolver ali um diretor de receitas cuidando de marketing comercial e um COO cuidando de produto e de gestão e, obviamente, o time todo operacional ali de baixo. Tirem foto disso, que isso aqui, de novo, não é o organograma que vocês precisam de ter hoje, mas a clareza que vocês precisam de ter para a empresa que vocês querem se perpetualizar. Então, isso aqui é muito bom, gente. Em outras palavras, diretor de receita. Normalmente, nessa estrutura de organograma, não está aqui, mas é como se você colocasse um diretor de operação cuidando de produto e de gestão acima e um diretor de receita cuidando de comercial e marketing. E debaixo deles, o líder, o head de marketing e o head comercial. Aí dá muito bom. E é o mesmo jeito, gente. Lá no Grupo Acelerador existe essas duas visões. O Mourão, que é o diretor de operações, e o Vinícius, que é o diretor de receitas. Isso dá super certo. Regrinha aqui, gente. Tudo aquilo que vocês talvez sejam fracos do ponto de vista de delegação, se vocês têm até 10 pessoas, delega aquilo que você é fraco. É muito fácil, gente. A gente não tem que dar conta de tudo, é isso que eu quero trazer para vocês. Mas a gente tem que saber quem pode resolver esses problemas para a gente. Tudo aquilo que você é forte, e se você tem acima de 10 pessoas, começa a delegar. Enfim, qual é o ciclo que a gente vai falar depois disso tudo? É muita clareza de visão, definir as posições, contratar as pessoas certas nas cadeiras corretas, atrair as pessoas certas, treinamento constante. Isso aqui é a função de vocês. Vocês não têm que aprender a saber o que um social selling tem que fazer todo santo dia, um SDR tem que fazer todo dia. Mas a visão de vocês é ter essa clareza. Vocês são a figura mais inspiradora do negócio de vocês. O time de vocês deve usar e deve entender que vocês são o motor de crescimento da empresa de vocês. E o time de vocês devem estar muito alinhado a isso, ao propósito. Vocês devem desdobrar propósito com clareza de visão. O nome disso é cultura. Então, o time de vocês tem que ser movido a isso. Se vocês têm dificuldade de poder fazer isso, talvez o time de vocês não esteja comprometido. Por isso que eu falo, por que mais da metade do mercado digital está na minha base, mesmo empregados em outras empresas? Por que talvez o colaborador de vocês estejam lá no meu banco agora, se inscrevendo em mais de 150 vagas que eu tenho aberto? Porque muito provavelmente esse colaborador está com um problema hoje de gestão. Ele não está com uma clareza de cultura, ele não está com uma clareza de próximos passos, ele não está se vendo muito ligado a uma visão de longo prazo. A gente está num momento, gente, e vocês precisam de entender isso, que a gente está no melhor momento da gente atrair os novos sócios dos nossos negócios. Por quê? Por que isso dá muito certo dentro do nosso mercado? Porque o nosso mercado, se lá atrás eu falei que ele não foi ensinado a construir carreira, ele foi ensinado a construir um modelo de negócio, liberdade financeira e uma pegada muito ligada ao empreendedorismo, significa que vocês podem trazer as pessoas que sejam mais intraempreendedores para os negócios de vocês. A gente faz muito desempreendedorismo. É complexo dizer o que é isso. O que é isso? É eu pegar aquela pessoa que talvez é dono de uma agência de lançamento, que esteja casado, já tenha filhos, tem muita responsabilidade, está se esforçando muito para trabalhar no negócio. No final, ele até fatura bem, mas o que sobra para ele está sendo tipo 15 mil reais por mês. Se esse cara, ou se de algum de vocês aqui estão nesse momento e vocês enxergam, cara, eu tenho muita responsabilidade, eu tenho que dar conta de tudo, mas no final, tá gerando 15 mil por mês, e isso ainda é muito pouco daquilo que eu gostaria, será que vocês não conseguem ganhar mais do que isso no mercado? Conseguem. A gente faz isso. Por isso que eu brinco, eu faço muito desempreendedorismo, que é pegar o dono de uma agência que soube fazer dinheiro, mas não está no momento de arriscar. Esse cara vai ser o braço direito de um grande player. Já cansei de empregar pessoas nesse mercado ganhando 25, 30, 35, 40. O último eu contratei a 42 mil por mês para a Community, que é uma faculdade de Creators, daqui em São Paulo. Porque ele era essa pessoa. E ele retirava, depois de pagar tudo na última linha, muito menos do que isso. E o cara está super feliz. Enfim, gente, como encontrar boas pessoas, funil de aquisição de talentos. É a lógica de marketing. Gente, recrutamento é marketing digital e vendas puro. Aquisição, triagem, entrevista, contratação. Nada mais é do que vocês estabelecer o ICP do perfil do candidato que vocês querem contratar. Vocês aumentarem o nível de consciência de vocês em relação a quem são aquelas pessoas para vocês comprarem. Ou seja, marketing, vendas. Isso é contratação. Como fazer aquisição de profissionais? Tem duas formas, né? Gratuito e pago.
Gratuito está aí, redes sociais, comunidades, indicações, masterminds, eventos. Aqui é um excelente lugar para contratar a gente. Um excelente, não só para mim, mas para vocês também. Cara, vamos trocar ideia, façam network, conheçam as pessoas para saber, será que tem uma pessoa que pode me ajudar numa parada aqui? Cara, olha o nível disso, a importância disso. Existem os processos de aquisição pagos, onde a Portos entra. Ou seja, a gente entra muito nesse contexto de ser Tinder, né? De dar um matching, entregando exatamente aquilo ali que vocês querem. E a gente faz isso dentro de plataforma, 100% dentro de plataforma. Ou seja, criamos um Tinder. Vocês vão lá descobrir, correspondem e contratam pela plataforma, em 24 horas. Vocês mesmos contratam, vocês mesmos chamam as pessoas no WhatsApp, vocês mesmos entrevistam. De novo, a gente tem muita influência. Os profissionais de grandes empresas, eles vêm até nós falando, fulano, quero sair do meu negócio. Existe uma oportunidade, essas pessoas estão na minha base? Todo santo dia eu recebo gente assim. E com essa visão que eu estou trazendo para vocês, significa que vocês podem contratar as pessoas que hoje trabalham para os grandes players do mercado. Isso é democrático. E a gente resolve isso lá dentro da plataforma. Enfim, gente, para a gente finalizar aqui, eu sei que meu tempo já está esgotado. O que a gente sai de contexto aqui de para casa? O que eu queria muito que vocês fizessem? De novo, a gente começou a palestra falando sobre o desafio de 2026. É importante vocês reavaliarem o negócio de vocês. Vocês têm que entender que não vai ser um ano fácil, vai ser um ano bastante desafiador. Muita gente já está falando que é um ano do conteúdo orgânico, que vocês precisam de olhar mais para viralização, para construção de audiência, porque o tráfego vai ficar cada vez mais caro, principalmente com COP, eleição e tantas outras coisas. Enfim, comece a olhar para a estrutura organizacional de vocês. Será que tem muita gente demais? Tem gente de menos? Tentem montar um time que seja mais eficiente para não acontecer o que aconteceu aqui, que na hora que vocês escreveram o nome de vocês, vocês viram o nome de vocês sendo repetidos em funções que não deveriam ser executadas por vocês. Comecem a fazer essa reflexão interna. Quem pode cuidar disso? Como eu posso delegar isso? Sem ter o medo e sem talvez também ter o ego também de, nossa, eu nunca vou conseguir alguém que faça isso tão bem quanto eu. Priorizar estudos de gestão e liderança, de novo, gente, Mastermind no mercado digital fala muito sobre conteúdo, marketing, estratégia. O nosso mercado, gente, a gente tem que entender que o nosso mercado é o mercado mais modelado do mundo. Todo mundo modela todo mundo. E os próprios Masterminds, não estou falando mal de Mastermind, inclusive eu adoro, participo de vários. Mas o nosso mercado, gente, na origem, o nosso mercado ensinou a modelar as coisas. Lá de trás, desde o início, lá no inicinho de tudo. Então a gente sempre aprendeu a modelar, fazer igual, modelar. Beleza, só que tem muita gente modelando tudo igual. Aí depois falta diferenciação. Aí se a gente está no mercado sofisticado, como eu vou vender mais? Se diferenciando. Aí na hora que eu vejo as ofertas, eu vejo os mentores, vejo os experts, é tudo muito igual. Se eu abro o Instagram, mentor disso, mentor daquilo, é igual. As promessas são iguais. Eu acho que você já tem essa clareza que as pessoas não estão comprando mais isso, né? Então, priorizem, principalmente estudos de gestão, e eu recomendo muito Jim Collins. Melhor livro de gestão é esse, Empresas Feitas para Vencer. Gente, é um livro muito legal de ler, não é um livro difícil, não é um livro muito técnico. É um livro que vai ajudar vocês muito a ter uma clareza mais empresarial do que uma clareza de ser expert. O objetivo da imersão VUMP, o objetivo de vocês estarem aqui é exatamente para vocês não mais dependerem de um funil, para vocês terem uma clareza de construção de ecossistema, para que vocês possam construir uma EdTech, para que vocês não sejam o único rosto do negócio de vocês. Mas isso vai acontecer quando vocês começam a internalizar mais sobre esse conteúdo de gestão. Fortalecer visão sistêmica e tomada de decisão empresarial, que é a consequência de vocês aprenderem a partir dos estudos sobre gestão. E, principalmente, aplicar a lógica das duas portas, que foi o que eu trouxe. Porta para dentro, porta para fora. Sempre fazem essa reflexão. Vocês vão ver que o negócio de vocês vai ser cada vez muito mais fácil de ser entendido quando vocês sabem dividir times para quem é aquisição e vendas, entrega e operação. É mais sistemático a visão e, consequentemente, não significa em ter muita gente no negócio de vocês, mas ter as pessoas certas, as pessoas que vão ajudar vocês a chegarem nos próximos níveis, né?
Enfim, gente, o sucesso da sua empresa está uma pessoa de distância. Me marquem depois no Instagram, meu arroba é Bruno Rodrigues DS. Estou à disposição para poder ajudá-los. Estarei aqui para poder tirar dúvidas. E quero muito que a gente tenha cada vez mais sucesso para 2026. É um ano muito desafiador, mas eu entendo que vocês têm total competência. Entendo também que a gente está no melhor ecossistema também para a gente ter muita clareza de como superar 2026. Então, essa é a importância do evento da VUMP e sou muito grato de poder estar aqui. Muito obrigado, pessoal. Boa, muito bom. Brunão, Opa. obrigado. Que Obrigado, aula, meu amigo. que aula. Obrigado.